Bom dia, estamos em mais um programa de primeira na segunda, hoje segunda-feira, obviamente, dia 13/5, aqui com meus amigos Juliano Schmidt e Aurélio Ramos, para a gente fazer aí um balanço do que foi a semana esportiva e o final de semana do nosso futebol, do nosso esporte joinvilense, e vamos dar um piteco aqui em coisas do Brasil aí, que rolou bastante finais de estaduais nesse final de semana. Bom dia, Aurélio Ramos, qual que é o seu destaque aí para esse final de semana? Bom dia, Marcial, o Juliano e amigos aqui de primeira na segunda. São muitas decisões e, claro, o destaque, na verdade, já que a gente está abrangendo também a semana do Joinville Esporte Clube, foi o jogo contra o Santos, emblemático, né? Porque realmente o enfrentamento do Joinville com um time de Série A, um time que vem aí de grandes conquistas nos últimos anos e, claro, um time dos grandes, né? Dos naipes de cima, né, do futebol nacional, sem dúvida nenhuma, movimentou a cidade e mostrou que Joinville está preparado para ser inserido, né, na elite do futebol nacional, tanto em estrutura, como também, né, com a sua torcida, né, sabendo receber, né, a diretoria do Joinville também sabendo receber, a imprensa atendendo muito bem, né, a mais de 4 emissoras de TV, mais de 5, 6 emissoras de fora que vieram de rádio, que fizeram o trabalho de rádio aqui para o Joinville. Então, realmente, para nós, foi motivo de orgulho também essa estrutura, esse handicap que Joinville mostrou no que tange a poder ser inserido novamente lá na elite do futebol nacional em todos os segmentos, tanto em campo como fora dele. Excelente abertura aí com Aurélio Ramos, falando realmente desse evento que marcou a semana do esporte, até vamos dizer assim, da cidade de uma forma geral. Afinal de contas, teve várias ações aí em volta do Santos e em volta do jogo. Juliano Schmidt, qual que é o seu destaque aí do programa de hoje? Um abraço, Aurélio, Marcel. Não pode ser diferente, né? Realmente esse jogo contra o Santos foi um jogo que movimentou muito a cidade. A gente até falava no programa da semana passada que é um grande evento com certeza, mas Joinville não poderia se diminuir frente ao Santos e foi isso que aconteceu. Joinville jogou de igual para igual. Muita gente achava que o Santos iria vir aqui já matar a segunda partida, eliminar a segunda partida. Os dirigentes dos santistas, inclusive, já foram procurar como é que seria o esquema da divisão dos 60% da renda, né, no intervalo do jogo já, ou seja, já estavam contando lá na galinha com toda a renda. Então realmente mostrou que foi um grande evento. Como o Aurélio destacou, torcida, todo mundo que fez uma estrutura para receber esse jogo, recebeu muito bem, inclusive, e o Joinville fez a sua parte em campo. Perdeu, mas fez muito bem, jogando muito bem, isso que foi importante. Muito bem. Acredito que o resumo aí do jogo do Santos e esse evento aí feito pelos dois já é o suficiente. Gostaria de entrar na primeira pauta de hoje. Nós vamos começar falando aqui do Campeonato Catarinense 2013, que o Joinville participou. O Joinville ficou na 6ª colocação. E teve a primeira partida da final ontem. Eu não assisti, mas eu tenho certeza que os meus amigos aí tiveram uma avaliação do que foi o jogo. Eu vi alguns momentos do jogo, sei o resultado da partida. Como é que foi o 2-0 Juliano Schmidt de Criciúma e Chapecoense? Eu acabei vendo também algumas partes, como é Dia das Mães, a gente acaba se envolvendo bastante com a mãe, mas a gente, lógico, não deixa de ficar ligado. E realmente, Criciúma mostrando um poder ofensivo, principalmente pelo lado direito, muito bom. O Vadão pegou esse time no começo do campeonato e realmente fez um crescimento na hora certa dessa equipe do Criciúma. Jogou em casa, que é muito difícil bater lá. Jogaram contra o Joinville e venceram por 3-0. O Joinville também não foi muito parâmetro no estadual aí, mas contra a Chapecoense numa final, prevaleceu mesmo esse crescimento que o Criciúma teve de última hora, e eu acho que não tenho dúvida que vai ser o campeão. Bom, o Criciúma, junto com o Joinville, né, no começo do campeonato eram tidos como os favoritos, né? Então quem decepcionou realmente foi o Joinville, por tudo aquilo que a gente já sabe aconteceu, né? Os problemas extracampo, problema de relacionamento, troca de treinador, né, que nunca é o caminho mais correto para as coisas darem certo. O importante que eu tenho visto aí, pelo menos, é que o interior de Santa Catarina mostra força. A Chapecoense cresceu muito nos últimos anos, realmente é uma das forças do futebol catarinense, agora também, né, jogando lá no time de cima. Só que o Criciúma tem um ingrediente diferenciado, né? Tem budget, tem orçamento. Independente de como vai ou como vem a situação do time, eles têm caixa para fazer a mudança necessária.
seja no comando técnico, seja em peças, né, fundamentais para inserir qualidade no seu grupo. Não foi diferente o que aconteceu no estadual da Série B do ano passado. O Criciúma ficou em 7º lugar, se não me engano, do Catarinense do ano passado, remontou o time, trouxe a comissão técnica e subiu para a Série A, com a campanha sim, espetacular, né, principalmente no primeiro turno. Esse ano, da mesma forma, né, trocou a comissão técnica, trouxe comissão técnica de qualidade e foi, aos poucos, gradativamente qualificando o grupo. Ontem o que eu vi foi esse, o poder da qualidade técnica sobrepujar a qualidade de preparação física, que foi a grande vantagem da Chapecoense nesse estadual, principalmente no meio turno, onde ele saiu atropelando todo mundo. Então, a preparação física é importante, sem sombra de dúvida, no futebol atual, futebol moderno. A preparação física é um bom ingrediente para você manter uma boa campanha. Agora, a qualidade técnica ainda faz a diferença. E ontem foi nessa balada. O Criciúma teve várias oportunidades de fazer um placar maior, o Chapecoense teve 1 ou 2 oportunidades realmente de fazer seu gol, né? Mas eu vejo assim muitas chances para o Criciúma ratificar esse título no jogo de volta lá em Chapecó. E é engraçado, ontem teve um ingrediente interessante no Criciúma nesse jogo, né? O atacante Marcel, que é meio que joga na esquerda da torcida. A torcida tem, claro, a referência do Zé Carlos, é o ídolo até agora do Criciúma, né? Ninguém pode esconder isso, né? E o Marcel, junto com o Giancarlo, né, que é o atacante, os dois atacantes de frente, centroavantes natos, né, do Criciúma, não caíram na graça da torcida. Só que o atacante, o centroavante, é realmente atacante, aquele decisivo, é o que aparece em jogos importantes. Isso. E ontem o Marcel fez dois gols, assim, típico de centroavante de área, né? E pode ser o atacante que estaria meio que na esquerda da torcida, que possa vir dar o título para o Criciúma. É isso que a gente pede para os atacantes do futebol nacional, que façam a diferença no momento certo. Como ontem, né, também fez o Jô, né? Então é disso que eu cobro. Jogador importante, tido como ídolo no clube, ele tem que fazer a diferença nos jogos decisivos. Porque fazer gol contra o time do Zé Coquinho, aí fica fácil. É verdade. Eu ia colocar essa questão do jogo do Criciúma. Até acho que com relação ao ano passado, eles terminaram mal o campeonato catarinense e nem tiveram tantos investimentos assim em peças. Lembre que o ataque é exatamente o mesmo. Luca e Zé Carlos, o ataque do Criciúma, que terminou sendo a sensação do campeonato Série B. Eu acho que o Paulo Comelli e pequenas mudanças que tiveram no Criciúma fizeram diferença e também ele acabou sendo um time bem regular, principalmente em casa, matando quase todos os jogos. No jogo de ontem, que eu falo com relação ao Marcel, é realmente isso. Hoje o Criciúma tem 2 jogadores bem dizer para a mesma posição, Jean Carlos e Marcel. Marcel, todos os dois com uma postura e um estilo de jogo muito similar. Centroavante de área, aquele centroavante que dá o biquinho e faz a bola entrar. E é assim que a gente realmente gostaria de que o Lima fosse, por exemplo, de um dia, num jogo quente, num jogo decisivo, conseguisse colocar a bola para dentro. Eu acredito que as chances do Criciúma são bem grandes, mas não descarto ainda porque o Chapecoense ainda tem a vantagem de jogar em casa. Lá em Chapecó também é bem complexo e o Criciúma é useiro e vazeiro de perder os jogos sendo vice no campeonato estadual. O Criciúma ainda ontem não jogou o Ivo, né? Estava suspenso. E também não jogou o outro atacante, né? Porque o Criciúma joga com 4-3-3, né? O Lins jogou ontem. O Lins e o Fabinho jogaram ontem. Mas o Ivo, que é o cabeça pensante desse time, não jogou, né? Peça importante. E quem está no destaque mesmo, assim, que ontem basicamente fez os 2 gols, né, por tabela, foi o Suelito, né? O lateral que está sobrando nesse catarinense. De onde que ele veio, o Suelito? Veio do Cruzeiro ou não? Suelinton, ontem até eu ouvi de onde que ele veio, mas eu não estou lembrando agora não. Vou até o final do programa, quem sabe eu lembro. Realmente a gente vê o Suelito jogar e uma desenvoltura muito parecida com o Eduardo, assim, um estilão de ir pra cima, né, que faz uma falta. O Eduardo fez uma falta no Catarinense, fez uma falta no jogo de quarta, e depois a gente vai perguntar aí como é que está a questão da recuperação do Suelito. Eu já coloquei aqui a minha opinião, que ainda acho que a Chapecoense em casa ainda pode fazer a diferença, mas eu quero saber do Juliano e do Aurélio, quem vocês acham aí que será o campeão catarinense de 2013? Esse fator
fator casa realmente para a Chapecoense ela pode ajudar, mas até como eu falei antes, o Criciúma eu acredito que vai manter essa vantagem que teve, né? Foi uma boa vantagem, inclusive pode perder de 1-0, claro, no futebol hoje o cara meter 3-0 tá tranquilo, vai lá, mas eu acho que ainda o Criciúma, justamente pelo que a gente comentou de preparo físico e crescimento na hora certa, acho que vai ser o campeão. A minha aposta no Criciúma, a partir da formatação, né, do quadrangular, né, os 4 semifinalistas que fecharam na classificação da primeira fase e do retorno, eu também já imputei no Criciúma essa prerrogativa de ser o campeão. Vai ser, é relativo, mas é o time que mais tem qualidade técnica e tal, e mostrou ontem, né, que realmente sobrou em qualidade técnica e principalmente, como frisei aqui, sem o cabeça pensante, sem o Ivo, que é o jogador que dá, né, equilíbrio no meio-campo do Criciúma. O Elton dá o equilíbrio na cobertura, na saída de bola e também na marcação, com muita inteligência e bom passe, garoto que veio da equipe do Internacional, mas o Ivo realmente é o cara que faz o link, que está realmente antenado, né, e sincronizado com essa formatação do 4-3-3 que o Criciúma utiliza. Muito legal. Vamos acabar aqui com os assuntos dessa final, que nos interessa apenas a parte boa dessa final é que o Avaí e o Figueirense não foram para a mesma. Vou falar um pouco do Joinville Esporte Clube, que é o que interessa para a gente mesmo. A gente já deu uma pincelada geral a respeito do jogo, mas eu gostaria que a gente levantasse os dois lados desse jogo, os pontos positivos e, se tiveram, os pontos negativos do jogo. Primeiramente, os pontos positivos de Leandro Schmidt. Bom, como a gente trabalha no jogo, a gente acompanha mais esse lado profissional, focado mais na parte interna ali. Então, torcida a gente não precisa nem falar, né, que é um ponto positivista, assim, demais do Joinville, porque sempre faz a melhor média e é o melhor público do estadual, de Santa Catarina esse ano. Até não sei como é que se passou de 16 mil lá em Criciúma, de repente se passou, eles com certeza agora fizeram esse melhor público do estado aqui nesse ano, mas é normal, uma final. Mas a torcida, a questão da estrutura, como a gente falou, a gente recebeu o pessoal do Globoesporte.com e do Lance, estiveram comigo, o companheiro lá, Gabriel Afonso também, a gente jantou depois do jogo e eles falaram muita coisa boa. Inclusive, o próprio Neto da Bandeirantes, ele falou a respeito de vagas para cadeirantes, que isso é uma coisa que ele precisou filmar, inclusive, porque é algo que não existe, né? E a Arena Joinville dá essa boa condição. A gente sabe que tem muita coisa ainda para fazer na Arena, primeiro terminar a Arena Joinville, mas ele falou que as condições que deram para eles, que vieram de fora, dá 10-0, por exemplo, na Vila Belmiro, que muita gente conhece, que é a Vila Charmosa e tudo mais. Então, e assim, de jogo mesmo, a disposição do Joinville em querer ganhar o jogo e querer mostrar um bom serviço. Era um jogo de vitrine, é um jogo que realmente todo jogador vai querer jogar e jogar bem, só que a gente queria, óbvio, que todo jogo o Joinville jogasse como jogou. É impossível manter uma regularidade de jogos assim, mas se jogasse como jogou, com aquela vontade, aquela disposição, lógico, fazendo gols, né? Também não pode errar tantos gols. Se jogasse com essa disposição, a gente vê Joinville campeão de Catarinense, subindo para A, indo bem numa Série B. Então acho que foram pontos positivos. Dedicação, principalmente dentro de campo, e a estrutura que Joinville deu para a equipe do Santos. Aurélio Ramos. Bom, os pontos positivos, para nós que já acompanhamos Joinville desde sempre, não foi surpresa ter casa cheia, não foi surpresa ver um Joinville jogar de igual para igual com um time grande, já fez isso N vezes, né? Eu sei que a nova geração da torcida joinvilense não teve esse prazer, e foi um prazer, realmente, mas era assim, gente, né? Claro que o nosso elenco era um elenco muito mais qualificado, o Joinville brigava de igual para igual com os grandes para trazer os grandes nomes, destaques, né, no futebol nacional. Hoje a gente fica realmente meio que brigando como terceiro, quarto plano num jogador como, por exemplo, o Neto Berola, né? E está pensando primeiro em Série A, depois em Série B. Já foi pior, né? Nós já tivemos sem série. Mas o que a gente viu realmente foi isso, né? Um equipamento que mesmo ainda sem estar finalizado, ele supre, né? Comparando com outras praças esportivas pelo Brasil afora, supre com sobras até. A gente quer de Joinville, que a gente gosta que as coisas sejam bem feitas, a gente quer a obra pronta, né? Com mais espaço, com cadeiras cobertas, né, para poder dar um conforto maior para a nossa torcida que fez um espetáculo muito legal, também respeitou a torcida adversária, que veio e também fez a sua festa. Dentro de campo, eu vi um Joinville que começa a se arrumar, né, começa a ter um padrão de jogo e também usando
a característica de cada jogador, né? Infelizmente, no estadual, o Arthurzinho quis repetir aquela fórmula que deu certo há 2 anos atrás, mas com jogadores diferentes. Então, não funciona assim. Eu sempre falo que a química de um ano, de um grupo de jogadores, não é a mesma química que pode funcionar, né, com outro grupo de jogadores, uma outra realidade de competição. Então, o que eu vejo, e me preocupa também essa questão de uma pressão meio exacerbada em cima do Arthurzinho, né? Muita pressão, principalmente vindo de conselho, de diretoria. Isso aí não é por aí. Tem que dar um tempo para o Arthurzinho, tem que dar qualidade de elenco e, é claro, tem que qualificar todos os setores. Pelo menos o presidente ele tem essa noção, né? Porque o Joinville jogou com a defesa bastante arrumada, um meio-campo aceitável, que melhorou muito com a entrada do Martin Ligueira. Todo mundo sabe que Marcelo Costa e Ricardinho não tem condição de jogar juntos, são jogadores de características parecidas, não funciona desse jeito, né? 2 volantes é necessário, né, para essa formatação. A ala, né, naturalmente, a hora que entrar Boiadeiro, Fabinho Capixaba, e quando teremos a volta aí do Eduardo, vai resolver essa ala. Lateral esquerda, o Rafinha também se ouve bem, para quem, né, fez uma estreia. Contra um Santos, né? Aliás, até o setor da direita do Santos, esquerda do Joinville, é o setor onde o Santos jogou mais, né? Pelo lado direito, a avenida era maior, tanto é que o Carlos Alberto se destacou nesse jogo, né? E para mim, o nosso grande ponto negativo foi o ataque, né? E eu vou dizer mais uma, pena que o Lima pediu para sair, porque o jogador que queria sair era o Matheus Carvalho, que não aproveitou a oportunidade, né? Poderia ser colocado ali o Arthur Maia, poderia ser colocado outro jogador para até colaborar com o Lima. O Lima que está devendo, né? É lógico, está devendo, é o que a gente tem de melhor, né? Junto com o Quinho, é o que tem de melhor para esse estilo de atacante, centroavante. Tem ele e o Ronaldo, né? Então é pouco, né? E como atacante de velocidade, tem o Kim e o Matheus Carvalho, que fez muita falta, muita falta mesmo. Então é preciso o presidente Guilherme Martinelli já cena com essa realidade de trazer 2 jogadores de ataque realmente que possam suprir essa má fase do Lima. Porque má fase acontece, só que se a má fase se prolonga, é necessário tirar a má fase, treinar para ela voltar numa fase melhor. Verdade. O ponto positivo que eu vejo do jogo Jack Santos de repente eu vi demais, né? Eu vi pela televisão o jogo, então tu consegue ver um pouquinho melhor algumas coisas, principalmente e de repente pior outras, né? Porque às vezes quando tu tá no campo tu consegue, se tu não acompanha a bola o tempo todo, o problema do torcedor é que ele acompanha a bola há muito tempo, né? Então ele tira às vezes o foco do campo inteiro. A vantagem de estar em campo é que tu vê o campo inteiro. Se tu quiser abrir um pouquinho mais teu ângulo de visão, tu vai ver melhor o jogo. Quando tu vê pela TV, tu vê melhor os detalhes do jogo. Algumas questões relacionadas a uma bola duvidosa, um lance individual e por aí vai. Eu gostei do Marcelo Costa. Achei ele muito participativo, vindo buscar o jogo lá atrás, tentando pegar a primeira bola. O Ricardinho também tentou fazer isso, mas o problema do Ricardinho, enquanto ele teve fôlego, beleza, mas ele precisou também ajudar na marcação, que é o segundo ponto positivo, que foi a retomada defensiva do Joinville. O Joinville ficava atrás da linha da bola, marcava quase com todo mundo, inclusive com o seu Lima, e a gente viu o Arthurzinho cantando, vai, volta, para. Então ele fazendo esse balanço, tentando diminuir os espaços do Joinville, então isso eu achei que foi muito bem executado, enquanto o time estava com fôlego, enquanto o time, depois daqui a pouco deu uma desequilibradinha, aí deu para ver que abriu um pouco os espaços e começou o Santos ter um pouco mais de chance. No segundo tempo voltou a aglutinar melhor. Realmente o ponto positivo foi isso. Depois o negativo vou citar a questão do Matheus Carvalho, que realmente eu acho que sentiu o jogo. E aí outros pontos positivos, então essa questão tática do Joinville foi muito boa, e acredito que a recuperação de 2 jogadores, principalmente para mim, que tinha eles na minha esquerda, achava que eles estavam pontos a sair do time. Um foi o Sandro, que melhorou bastante, e outro foi o Carlos Alberto, que na minha opinião foi o jogador mais participativo, que teve melhor entendimento tático do jogo. Ali no lado direito ninguém se criou ali, na minha opinião jogou muito bem. Só mudando do positivo para negativo, os lados negativos. Eu vou começar já com o lado negativo porque está aqui na minha cabeça.
Achei que o Matheus Carvalho sentiu o jogo, realmente sentiu o jogo, ele já entrou perdendo todas as bolas que ele tentou, ele perdeu. O Carpano vai ficar triste comigo, embora tenha feito uma boa jogada pela esquerda que resultou no não gol do Ligueira, ou não, Ligueira, que nem eu vi esses dias, saiu uma notícia nossa aí. Ele perdeu o gol, mas acho que foi o Neto que veio carrinhando e ele tentou tirar. Realmente, se ele bate reto na bola, a bola bateria no pé do jogador do Santos e é capaz de sair. Mas ele tentou tirar e no que ele virou o pé saiu demais. Então eu vejo a dupla de ataque do Joinville foi um ataque de nervo, na verdade, só fez mal para quem tinha ela. E insistiu o nosso presidente da Federação Catarinense de Futebol, depois eu vou mostrar uma foto dos extras lá que a gente vai falar, sentado à beira do gramado. Eu não consigo entender como um presidente, um cara que é um gestor, fique sentado à beira do gramado num jogo como aquele. Ou ele vai para uma cabine, ou ele vai para um camarote, ou ele vai lá nas cobertas onde ele é muito bem-vindo. Não, mas ele não pode ficar sentado à beira do gramado, né? Me desculpa, isso aí é um ponto negativíssimo. É uma figura que já não me desce, né? Eu acho que um cara que ele se vale agora que o Santa Catarina tem 4 clubes na série B e 1 na série A como sendo resultado da gestão dele. E eu vou dizer para ele que, simulando que alguns manezinhos daí ele falou: sangrei contigo, como diria o Miguel Livramento. Né? Não consigo conceber que um gestor, um executivo fique sentado à beira do gramado, e com certeza o seu filho devia estar ali por perto também. Então esses, na minha opinião, foram os fatores negativos. Juliano Schmidt. Nesse caso até o filho não estava nessa vez, aliás faz um bom tempinho. Se fosse contra o Santos estaria, né? Ou ele está preso? Não, por enquanto tá livre, mas está lá pelas bandas de Itajaí, Balneário e Camboriú. Mas realmente, a figura dele, inclusive a federação que foi bem, né? Porque depois desse jogo levou mais 100 mil reais como despesas de 100 mil? Despesas enfim, que a gente não sabe, levou uma boa grana, a gente não sabe certinho quanto que é, mas aquelas coisas que tem de seguro, de coisa, e tem uma despesinha também para a federação, tem uma boa despesa ali. Então que acabou, eu até falei 100 mil, mas não é 100 mil, mas ganhou uma boa grana, inclusive, em relação a isso. Mas realmente, não pode ficar ali, é um aspecto negativo, a gente percebeu isso também durante a partida, ele fica localizado ali, deve ser como um presidente de um clube, um presidente de federação, tem que se manter pelo menos aí, fazer a recepção toda que tem na zona mista, mas partir lá para cima. E realmente, dentro de campo, o aspecto do ataque foi o negativo. Se na defesa fez uma boa participação, jogando muito bem os dois zagueiros e tal, no ataque realmente, com o Matheus Carvalho, que dos dois foi o pior, o Lima, como vocês falaram, tentou por 2 vezes, fez uma jogada boa ali no Ligueira, também teve uma cabeçada no começo do segundo tempo, o Rafael fez uma grande defesa, mas não jogou tanto quanto deveria, como a gente espera, e está aí a 6 jogos sem fazer gol. Então realmente foi um aspecto negativo essa questão do ataque do Joinville. Eu acho que nesse sentido foi a única coisa dentro de campo que eu analisei como negativo mesmo, na minha opinião. Eu não sou advogado do Delfim de Pada Peixoto Filho e tal, né? Mas tem alguns detalhes aí, né? Primeiro, que ele ficando na beira do campo também mostrou a árbitro que o presidente da Federação Catarinense de Futebol estava ali, né? E o árbitro foi muito isento durante o jogo, achei ele foi muito bom, e isso tem certeza que a presença do presidente da Federação Catarinense de Futebol faz a diferença, faz uma certa pressão. Eu acredito nisso. Né? Ele poderia ter feito ali, mostrado que ele estava presente e subido, né? Não precisava ficar sentado ali. Outra situação também, que ele foi chefe por nos últimos 2 anos aí da equipe sub-20, sub-17 também da seleção brasileira. Ele tem muitos amigos, né, entre os jogadores, Neymar, Matheus Carvalho, essa gurizada toda aí que viajaram com ele, o menino lá, como é que é o atacante deles também? O André? Não, o André também, claro, o André também, mas o outro, Felipe Anderson também, né? Quer dizer, ele tem esse relacionamento. O Delfim de Pada Peixoto, para mim, o grande defeito dele, na gestão dele, é ele não buscar verba para inserir nos clubes, né? Deixar o Juventus de Araguá passar o que passou, deixar a Camboriú passar o que passou, Imbituba passar o que passou, fazer valer, né? Como o próprio Marcial falou que um campeonato onde tem 5 equipes em nível de Série A e Série B, né? Então,
esse campeonato tem que ser mais valorizado, com a televisão, né, com os patrocinadores, né, porque a televisão, por exemplo, no Rio Grande do Sul, dá uma bolada. Cada time pequeno leva R$1 milhão, né, cada time menor, né, vou falar de time pequeno para não ser pejorativo, mas o time menor. Então, esse para mim é o grande gap, é o grande defeito do Delfino Paulo Peixoto. Isso eu cobro dele, já cobrei inclusive no ar, né, para que ele venda melhor o Campeonato Catarinense e esse dinheiro reverta-se para os clubes de menor expressão, com maiores problemas. E não, que uma cota da televisão acabe posando na conta da federação, como posou R$400 mil. Aí não dá. Aí é trabalhar realmente para si próprio, né? para se aproveitar de uma posição, né, da federação para realmente se aproveitar de rendas que eram para os clubes do futebol. Então, esse para mim é o grande defeito. No mais, eu acho que nos últimos anos, né, a federação faz um campeonato que se resolve dentro de campo, a organização e a formatação dos regulamentos. A federação não apita muito, porque quem decide são os clubes. Associação, né? de clubes. Exatamente. Então, eu vejo assim, eu não vejo ele com tanta restrição. Eu, claro, tenho algum senão para colocar, basicamente nessa linha aí de falta de organização e, claro, que reverta para os clubes, principalmente os chamados menores, né, de menor expressão, algum desses investimentos que eles põem lá no caixa da federação. Delfino Paulo Peixoto e a Federação Catarinense será ainda um tópico especial aqui do nosso programa, porque eu convivi um tempo próximo à federação, na época que eu fui dirigente do Joinville, que eu ajudei o Joinville, colaborei com o Joinville na parte do marketing, né? E tem vários senões, não só na forma de administrar dele, como na forma de conduzir esses fatores de bastidores. Temos chance do dia 22, rapidamente para a gente aproveitar nosso tempo aqui, e tem mais um assunto ainda. Eu acho que tem sim, né? Tem chance, o Joinville mostrou no jogo em casa que tem condições de equilibrar nas ações em campo com a equipe do Santos, tranquilo, não vejo dificuldade, embora, claro, que agora a vantagem é muito grande para o Santos. Primeiro, joga nos seus domínios, né? Conhece como ninguém lá a Vila Belmiro. E o placar, né? Placar, um empate simples e tal, mas o Joinville pode ir lá e surpreender, desde que jogue uma partida muito próxima à perfeição, né? E vai ter tempo para treinar, para colocar gente nova aí, de repente, que chegam aí no Joinville. Não estou falando do Wellington Bruno, tá? Esse eu não quero que jogue nem contra o Bragantino, quero que ele entre bem, 100%. Mas tem outros jogadores que possam entrar em campo e dar um retorno maior para o Joinville, esse jogão do dia 22. Pode ir lá, depois eu mostro o que é essa foto aí. Continua a foto das cores. Olha a mãozinha aqui, do seu saco barbudo aqui. Dá uma olhadinha, né? Ele pega as menininhas pra botar lá no negócio e taca a mão aqui na parte de baixo aqui. Mas é ruim? Só que olha a carinha dele, não pode, né? E põe no Globoesporte.com ainda pra dar uma pegada, mas tá, enfim. Vamos lá. Temos chance do 22? Tem sim, com certeza. Jogando, logicamente, como o Aurélio falou, uma partida próxima à perfeição, obviamente tem chance sim. Claro, jogar na Vila é complicado, o Santos joga em casa, como o Joinville, como eles vieram também com uma complicação aqui e de repente não pensaram que ia ter complicação, mas tiveram, eu acho que dá para fazer. De repente um golzinho, vai lá, dá uma atrapalhada no Santos, deixa o time mais nervoso e outro. O Santos vai ter, lógico, todo time joga de quarta, domingo e tal, mas o Santos vai ter uma final de Campeonato Paulista no domingo, vai ter esse jogo decisivo também em casa, onde tem que fazer um bom resultado e vai ter já a estreia no Campeonato Brasileiro da Série A. São 3 jogos que o Santos vai ter, de repente com uma ressaca boa ou ruim, né, sobre o jogo da final contra o Corinthians, está uma pequena desvantagem aí, mas tem ainda 2-1 para enfrentar, mas de repente um 2-1 que o Corinthians fez ontem em casa, o Joinville pode fazer lá e classificar aí para a próxima fase. Eu não sei se vocês viram essa imagem que eu peguei do Sport TV, eu coloquei no meu blog, Ponto de Vista, no portal Joinville, exatamente no momento da cobrança de falta. Tem 2 irregularidades aqui nesse lance, tá? Na minha opinião. Os santistas, né, obviamente, os jaquianos concordaram comigo e viram. E os santistas, gente de Santos, que mandou, que eu sou... É legal, né? E aí o cara me chamou o blog de Mequetrefe, falei, pô, tem blog Mequetrefe e tem audiência de Santos, né, cara? Repercussão. Repercussão, né? Então aqui exatamente o momento e a única câmera que eu consegui pegar esse lance, tá? Não tem... Aí o pessoal, câmera lateral. Não, todas as câmeras laterais, inclusive eu pedi pro cara me dar a câmera lateral, um tal de William Santos, aqui de Joinville, que se diz joinvilense, nascido em Joinville,
flamenguista e tem raiva do Jack. William Santos. Aí pode ser. Como é que o cara nasce em Joinville, mora em Joinville, come de Joinville, é flamenguista e fala mal da torcida do Jack e do Joinvilense? Aí não merece estar em Joinville, impaciência. Até aceitar, esse lance tem duas irregularidades. A falta foi dentro do grande círculo. Foi batida quase na intermediária. Então, para quem às vezes pega uma bola que está por causa de 40 centímetros de uma régua de escolar, o cara manda refazer o lance, aqui foi uma sacanagem. Porque é óbvio que aumenta o grau de periculosidade num lance como esse, quem tem marca de instrução, pegar uma bola e avançar ela 4, 5 metros para frente, como foi nesse lance. Nós temos o vídeo desse lance, é só pegar e vocês vão ver o lance. Foi dentro da grande área, do grande círculo, a primeira falta, depois a segunda segurão foi em cima da linha do grande círculo, o Neymar caiu um pouquinho mais para trás, uns 3 metros antes, e mesmo assim a bola foi batida na intermediária. E aqui o lance exatamente, a bola batendo, saindo aqui do pé do Marcos Assunção, nós temos 2 jogadores aqui adiantados. Só isso que eu quero dizer, e se de não acontecer lances como esse, né, que tem que botar o bandeirinha lá no pau? Não, mas que ele está bem posicionado, tá. Né? Ele teria totais condições de ver aqui que os jogadores estão adiantados. Mas eu acredito que seja muito difícil, porque 2, 3 faltas, tipo o Rafael fez em cima do Neymar, já vai receber a primeira, já vai receber o amarelo, a segunda, e o Rafael não fez nenhuma falta violenta, nenhuma. O lance que o Marcelo Costa levou cartão amarelo foi brincadeira. Uma bola, uma chegada normal, e o cara cai como se ele tivesse levado no tornozelo. O Neymar não foi no tornozelo, foi no máximo um tostãozinho na coxa. Então, isso aí vai fazer diferença, porque ele vai fazer um cai-cai do inferno e isso vai acabar prejudicando o Joinville. Mas o amarelo do Marcelo Costa, aí que tá, tem que ver todo o contexto. Né? Um pouco antes, né? O Marcelo Costa levou uma chegada também, né? E reclamou. O Neto no lado de lá. Aí que no outro lance, o Marcelo Costa já deu a volta. Aí o juiz ele já analisa essa questão. É a vingança. Concordo contigo. É a revanche. E aí leva o amarelo. Ali não é nem o amarelo. Foi o que o Neymar acusou para mostrar que estava sentindo dor. Aliado a, de repente, uma possível revanche da falta anterior. Possível. Que o próprio Marcelo Costa levou. Então aí o juiz já soma tudo. Aqui no lance dessa falta aqui, ó. É a malandragem do time, né? Claro. O time não pode deixar a bola vir para aquela posição. Exatamente, tem que botar ela atrás. E jogar lá atrás, joga a bola lá para trás. Tá entendendo? Faltou malandragem, com certeza. E o lance do bandeirinha, para mim sempre é um lance complicado, né? Eu não vi também essa imagem da câmera lateral, a câmera de impedimento mesmo, não vi, mas se foi impedimento, foi impedimento. Agora, vocês vejam que nesse momento desse lance aí, o Lima já não está mais no campo. E o Lima é importante nessas bolas defensivas. É importantíssimo. E você vê que o Rafael teve que sair da marcação do Neto, né? Para vir correndo para pegar o Durval. Ele chega tarde no lance. Então, aí mais uma falta que o Lima fez. A falta no setor defensivo. Que pena. Rapidamente, vamos falar aqui sobre o futsal. Crona e Carlos Barbosa, como é que foi o jogo aí, Juliano Schmidt, você que fez o jogo? Acho que o Aurélio também fez o jogo, Aurélio? Sim, foi um grande jogo realmente, ainda mostrando... A Crona fez um negócio diferente essa vez, ela começou ganhando. Ela começou ganhando, já volta e meia ela começava perdendo o jogo, e muito cedo inclusive, dessa vez não. Num jogo que teve, por exemplo, o Elisandro fazendo, tem um rapaz narrando ali, o Elisandro fazendo um grande jogo, uma grande jogada, né, foi decisivo nos 3 e 4 gols da equipe da Crona. O Valdim, foi o primeiro toque da bola do Valdim, foi esse chute pro gol, então fez o que tinha que fazer já contra a equipe de Carlos Barbosa, que é uma equipe muito forte, fazer gol já de cara e poder eliminar as chances deles virarem. Lógico que Carlos Barbosa é um time muito bom, é um time realmente muito qualificado e foi para cima buscar o empate, mas não conseguiu dessa vez a defesa. O Thiago está defendendo muita bola esse ano, tomou alguns golzinhos, mas realmente está fazendo a diferença e faz a diferença realmente. A gente tem um gol aí do Carlos Barbosa do Poleto, então faz uma diferença. E sim, a Crona conseguiu novamente usar o fator de casa para ganhar o jogo, que é importante. Esse lance do Elisandro, coitado, o da defesa, ele tá até agora procurando a bola. São duas realidades diferentes, né? Porque a Crona Futsal, ela tem um investimento muito alto, grandes jogadores. Esse ano, do ano passado para cá, ela
se perdeu em qualidade técnica individuais, né? No caso, com alguns jogadores diferenciados, como era o Pichote, o próprio Neto, ela ganhou na transpiração, na pegada. São jogadores realmente que estão bastante imbuídos aí de respeitar a disciplina tática imposta aí pelo Ferretti. Esse começo do jogo foi avassalador. E encontrou também o Carlos Barbosa, que é sempre um time difícil de embate, é um clássico e tal, mas em renovação. O Carlos Barbosa está renovando, né? Tem aí pelo menos 5, 6 jogadores que são da base do Carlos Barbosa, reforçou com um outro jogador, mas você vê que nesse jogo já teve 2 desfalques importantes. O Flávio, que cometeu o pênalti no início do jogo, já caiu, sentiu. Depois, mais para frente, o Júlio, ex-jogador da Crona, também abriu virilha, acredito eu, e também está fora aí por um bom tempo. Então o Sananduva vai ter que gerenciar essa situação. Mesmo assim, com todas essas características de renovação, de um time que de repente está em formação, né, uma nova formação da equipe do Carlos Barbosa, que perdeu o Sinuê, né, perdeu o Leandrinho já no ano passado, né, para a Crona, perdeu grandes jogadores da sua base de 2, 3 anos juntas aí, com certeza endureceu e muito o jogo para a Crona. Por quê? Porque tem a cultura do futsal. A cidade respira futsal, é o time que é bicampeão mundial, né, de clubes, tem vários títulos na liga, então realmente é a cultura do futsal. Quando a gente fala, inclusive, que Jaraguá do Sul também tem essa cultura, né, e Crona e Jaraguá é um grande clássico, por isso, porque no DNA da cidade, no DNA, né, da população e tal, já está o futsal intrinsecamente ligado, coisa que nós estamos começando a ter também aqui, né? Trabalho de base, formação, público, né? A gente vai em Jaraguá do Sul, Juliano é testemunha e tal, o jogo rolando e tal, lá atrás do ginásio tem 30, 40 crianças brincando, jogando futsal. Isso é cultura do futsal já inserida no DNA deles, por quê? Porque tem uma referência, eu sempre falo, Jaraguá do Sul é tetracampeão da liga, é campeã sul-americana. A Malver é uma patrocinadora, as pessoas misturam. Né? A de Jaraguá é que tem os títulos, né? Não é a Malver foi uma patrocinadora. Daí então, e Jaraguá do Sul, a exemplo de Joinville, já tinha o futsal forte antes da Malver, né? Com a Nanete, né? Que fazia com o Brighton, né? E Joinville também tinha, né? Com o Celtec, com o Embraco, com o Tigre. É da cultura. Então, o embate nesse fim de semana do Carlos Barbosa e Crona mostra que o futsal cresce e que não tem molezinha. O que eu estou falando já nos meus comentários é que melhor do que a dureza dos embates no futsal é a consistência da campanha. A campanha é consistente. Os jogos, as batalhas, elas vão ser duras, em idas um pouco mais fáceis, vai perder, vai empatar, mas a campanha, né? A campanha é que está sendo consistente e se manter no topo é muito importante. A Liga Futsal é um campeonato duro, né? Várias rodadas. Eu só não consigo entender ainda como é que a gente entra com 19 clubes e só sai 3 depois de um turno inteiro de jogos. Eu acho que isso aí é forçação de barra, aí vai ter mais... para alongar calendário. Para alongar calendário, e aí alonga e piora em muitos casos, porque aí o estadual fica exprimido, e aí dá aquele negócio de ficar jogando até dia 24 de dezembro. Nesse sentido, assim, ainda não consigo entender. Já vi críticas, inclusive da Sport TV, com relação a isso. O pessoal falando, esse campeonato tá longo demais. Se bem que eu acredito que ele seja um dos fomentadores dessa forma. A Sport TV não pode reclamar. Eu imagino que o comentarista que falou não estava alinhado com os seus gestores, porque se tivesse alinhado ele não ia falar. Vamos combinar. Melhor futsal do que showball, né? Ah, sim. Não dá para comparar, né? Bem melhor. Estamos no fim aí de mais um de primeira na segunda. Lembrar que segunda noite, hoje, portanto, 20h15, lá na Univille, né? Dessa vez a Univille. Contra a Soeva, lá de Minas Soares. Então, mais um grande jogo, 20 horas e 15 minutos. A Soeva é uma equipe aí que está endurecendo também aí muito forte, principalmente jogando nos seus domínios, no seu ginásio. Aliás, um complexo muito bonito, até Minas Soares. É verdade. Também tem um complexo bonito, grande, bacana, como o Carlos Barbosa tem, né? Como o Erechim tem, como nós não temos. Então, é outro jogo duro hoje à noite aí lá na Univille e vamos estar lá acompanhando com certeza. Antes de finalizar, então, já que a gente voltou nesse ponto das arenas, né? Então são duas coisas, né? Que Joinville, o pessoal da TV, eles veem a parte coberta da arena, né? Que realmente tem mármore, tem pedra, os banheiros funcionam, e tá tudo certo. Quem tá no lado de cá
aí vai ver as outras coisas. Também quem desce, e depende das imagens, a gente vê uma rachadura desse tamanho aqui. E o pessoal da TV também que vai no Karl Hansen também elogia, mas é que eles ficam numa posição que dá para ver o ginásio inteiro, a quadra inteira. Tem 60% das áreas do Karl Hansen é de ponto cego, isso é, tu olha para um lugar e tu não vê a quadra. Então isso são os pontos que a gente consegue ver, mas... que é a obra, embora... É um teatro que foi usado para... Depois que ela foi concebida para ser arena multiuso, naturalmente a estrutura estava montada para um teatro, onde o foco era o palco, não era a quadra. Então, exatamente. Ninguém queria ver, as pessoas estavam sentadas lá embaixo. Exatamente. A gente termina mais um programa de primeira na segunda, nossa quarta edição já, estou bem feliz. Agora toda segunda-feira a gente está aí fazendo umas parcerias para a gente conseguir fazer as transmissões ao vivo do programa. A gente vai controlar um pouquinho mais a questão do tempo, mas como nós estamos na internet, né, você pode ver em uma parte, pode avançar um pouquinho, e se quiser ver inteiro, pode ver a qualquer momento no portal joinville.com.br. Até a próxima segunda e obrigado a todos.